Olá, galerinha, bom dia, tudo bem? Sou eu, professor Jefferson, mais uma vez, passando aqui para auxiliá-los na semana 4 do PET volume 2 de Educação Física. Vamos lá? Bom, na semana 4 de vocês, nós temos nosso eixo temático, que é esporte, jogos e brincadeiras, que vocês têm no pé de vocês, tá? Nós iremos falar um pouquinho da história, um pouquinho das regras da peteca. Vamos lá? Que é o nosso tema da nossa aula dessa semana. Essa atividade vai estar lá no Classroom, no Conexão Escola. Caso você tenha dúvida, você pode estar entrando em contato comigo pelo chat ou pelo WhatsApp, tá certo? Vamos lá. Quando vocês verem falando aqui um pouquinho da história da peteca, a peteca, ela começou a ser praticada no Brasil há muitos anos atrás. Professor, quem foi que criou a peteca? Como que funcionava? A peteca, ela era praticada pelos índios. Quando os portugueses chegaram no Brasil para colonizar o Brasil, os índios praticavam a peteca como jogos e brincadeira. Na peteca, a gente trabalha agilidade, equilíbrio, flexibilidade. São algumas capacidades físicas que são trabalhadas na peteca, tá? Coordenação motora, que força, resistência, são algumas capacidades físicas que são trabalhadas na peteca. O artigo 217 da Constituição Brasileira, lá fala que a Constituição tem que proteger e incentivar a prática das modalidades esportivas que foram criadas no Brasil, tá? A pergunta que fica para você agora: você acha que a peteca ela é incentivada e protegida pela Constituição Federal Brasileira? Fica aí a pergunta para você. A peteca talvez seja o mais genuíno esporte da criação nacional. A sua prática ela é bastante comum. A coisa mais simples de se praticar, que é a peteca, onde ela pode ser praticada em uma quadra, conforme vocês vão ver no decorrer da aula, mas também pode ser praticada no quintal de casa, pode ser praticada na rua, onde o que você vai precisar é apenas uma peteca, um, dois ou mais praticantes que queiram praticar e um espaço onde você vai estar praticando essa modalidade esportiva. Lembrando que antes era jogo, depois ela passou a ser esporte. Esporte por que esporte, professor? Por causa das regras que foram criadas e que devem ser aí respeitadas, tá? Vamos lá. O termo peteca, ele tem origem do tupi, que significa bater com a palma da mão ou dar bofetada. Por isso que deu-se o nome peteca. O jogo de peteca é bastante simples, conforme falei para vocês. Tem no pé de vocês, pelo fato de como ele pode ser praticado, tá? O mundo conheceu a peteca nos Jogos Olímpicos do ano de 1920. Por quê, professor? Porque os atletas brasileiros foram para as Olimpíadas, tá? E lá eles começaram a praticar a peteca até mesmo no aquecimento antes da prática do jogo da peteca. E naquela época, os repórteres que ele estava, as pessoas que ele estava, começaram a ver, a gostar da prática da peteca e começou a perguntar como que eram as regras, como que funcionava. E a partir daí, então, houve aquele embaraço ali na época, porque eles não tinham um respaldo, não tinha regras ainda oficializadas da peteca. Mas vocês vão ver aqui que foram quem que criou as petecas. Para nós somos privilegiados, porque fomos quem? Foi os mineiros quem criaram a peteca, precisamente ali em Belo Horizonte. Criaram a peteca ali numa cidade chamada Santa Cruz. Vocês vão ver no pé de vocês aí, terra de Santa Cruz. É uma cidade que fica a quase 150 quilômetros da capital mineira, que é Belo Horizonte. Então a peteca foi criada pelos índios. Então foram os mineiros, precisamente ali em Belo Horizonte, que criaram as regras da peteca. A peteca ela começou a ser praticada nos clubes em Belo Horizonte. Então ali eles começaram a criar as suas regras. Professor, quando foi isso? Foi no ano de 1973 que surgiram então as regras com a criação da Federação Mineira de Peteca. Mas só em 1975 que o jogo da peteca foi reconhecido como esporte. Então ele deixou de ser jogo e passou a ser esporte
Por quê? Por causa das regras que foram criadas e foram oficializadas pela Federação Mineira de Peteca, tá? Ele pode ser jogo? Pode. Por quê? Eu posso jogar no quintal de casa, posso jogar na rua. Aí é o jogo, você está adaptando as regras da peteca. Mas a peteca tem regras, por isso ela se tornou um esporte. 10 anos depois, a prática foi oficializada. Quando, professor? No ano de 1986. A Federação Brasileira de Desportos Terrestres criou o Departamento de Peteca. E um ano depois, houve o primeiro Campeonato Brasileiro da Peteca. Após a ampla divulgação realizada pela Secretaria de Educação Física, o Desporto Mineiro de Educação e Cultura, a modalidade adquiriu popularidade. Ela então passou a ser praticada em todo o território brasileiro, tá ok? Então essa é um pouquinho da história da peteca, para que vocês estejam respondendo a nossa atividade logo abaixo. Vamos lá então. Aqui logo abaixo vocês vão ver um pouquinho das regras, tá? Das regras da peteca. Tudo que eu falei para vocês tem no pé de vocês. E aqui um pouquinho das regras da peteca. Vamos lá então, aprender um pouquinho sobre elas. A peteca, as regras delas, ela tem um pouquinho de semelhança com as regras do voleibol. Então vamos lá conhecer um pouquinho das regras da peteca. A quadra, ela mede cerca de 15 metros de comprimento por 7,5 de largura. Para jogos em duplas e para jogo individual, 15 metros de comprimento para 5 metros de largura. A altura da rede é igual ao vôlei. Qual a altura do vôlei? Da rede do vôlei? 2,24 metros. E para as mulheres, 2,43 metros. Não, sendo 2,24 metros para mulheres e 2,43 metros para os homens, tá? Cada jogador ou dupla poderá dar apenas um toque, um tapa na mão, rebater apenas uma vez, tá? O objetivo é lançar a peteca para que ela caia ali no chão da equipe adversária, tá? A partida da peteca é disputada em melhor de 2 sets. Cada set tem duração de 16 minutos. Uma equipe ou jogador conseguir fazer 25 pontos antes dos 16 minutos, ela é considerada vencedora. Então são 2 sets, tá? Sendo que a duração do set é 16 minutos. Se caso a equipe A fazer 25 pontos menos dos 16 minutos, a equipe ela se torna a equipe vencedora. Assim que o saque é executado, o ponto de vantagem deverá ser definido em 24 segundos. Caso não seja definido neste tempo, a vantagem troca de lado. Então aqui nós temos algumas regras. E aqui vocês têm aqui algum link onde vocês poderão estar acessando, estudando um pouquinho mais sobre as regras da peteca, para que seja sanada as dúvidas de vocês, tá ok? Bom, subindo aqui mais um pouquinho, vocês vão ver as atividades que vocês deverão estar respondendo. Está nos enviando foto lá pelo aplicativo Conexão Escola, tá? No término da aula do dia de hoje, tá? Vamos lá então para a atividade dessa semana. Aqui vocês vão ver na atividade 1 de vocês, o texto faz uma pequena citação ao inciso 4 do artigo 217 da Constituição, onde fala que a Constituição tem que proteger e valorizar o esporte criado em nossa nacionalidade. E aqui fala que é dever do Estado fomentar práticas esportivas formais e não formais com direito a cada um. Então vocês vão estar respondendo aqui a atividade conforme está pedindo aqui para vocês, tá? Da Constituição Federal. Então vamos lá na atividade 2, você vai marcar aqui um X nas regras da peteca que são idênticas às regras do vôlei que eu falei para vocês. E aqui na 3, sobre os aspectos históricos da peteca, contido no texto, é correto afirmar. Você vai estar marcando uma dessas opções aqui, a que estiver correta. Tá ok? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e tendo qualquer dúvida, vocês podem me chamar lá, estarei à disposição de vocês. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.